Eu sou Isabela Pucu, diretora desta casa, há pouco tempo, um pouco mais de 2 meses. Esse é um projeto iniciado na gestão anterior, que está totalmente em afinidade com a atual gestão. É muito bom ver um monte de carinhas conhecidas e pessoas interessantes envolvidas nesse projeto. Gostaríamos de agradecer a Fabiana e toda a equipe do Circuito da Desdobra, porque todo o caráter desse encontro, as dinâmicas e os propósitos, eles vão totalmente de encontro aos objetivos desta gestão. Para nós, é muito importante que o Centro de Arte Hélio de Sica seja realmente um espaço de encontro, um espaço de discussão, que esteja aberto a colocações da sociedade, não apenas do campo da cultura, quer dizer, do campo da cultura no sentido mais amplo, mas não apenas do campo da arte. E é importante que todos vocês saibam que a gente realmente está aberto a isso, a propostas de todos. Então, para nós vai ser realmente iniciar esse fórum é algo importante, algo que a gente considera totalmente parte do nosso projeto de gestão, e que a gente deseja que tenha continuidade. Obrigada, desejo a todos 2 dias de muitos debates, e a gente vai estar por aqui. Obrigada. Acho que está todo mundo meio tremendo, né? Os daqui da frente estão com um olhar assim meio fixo. Vamos começar. Vocês estão ouvindo no microfone? Tá, agora rolou. Não está muito eco, não? Não, né? Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Circuitos da desdobra. Desdobra, que significa esse existir na adversidade. Desdobra da rede, da dinâmica e do trabalho em colaboração. Desdobra da transformação, do agir, da ação como elemento primeiro para processos, experimentalismos, trocas. Desdobra das singularidades na dinâmica da partilha. Desdobra de afetos, desse valor que aqui é moeda e que não se mensura, mas que se transmite. Bem-vindos a Circuitos da Desdobra. Eu sou Fabiana de Moraes, eu sou curadora desse projeto. Eu dou bom dia a todo mundo e bem-vindos ao Rio de Janeiro. E eu gostaria de fazer os famosos agradecimentos, né? Vamos lá. Eu gostaria de agradecer aos profissionais de arte e de cultura que estão aqui presentes, gestores de espaços autônomos, artistas, críticos, curadores, produtores, educadores. A Funarte, que patrocina esse encontro, a Burburinho Cultural, Burburinho Cult, que realiza e que produz, essa equipe de produtores que realiza e que produz ao meu lado esse encontro. E agradeço ao Centro Municipal de Arte Hélio de Sica e à Prefeitura do Rio de Janeiro, que não só acolhe, mas integra a discussão. A gente não está aqui ocupando um espaço, a gente está convidando o espaço a participar de uma dinâmica de debate, e por isso Isabela está aqui e participará da reunião plenária também conosco. Eu agradeço a esse apoio importantíssimo do setor de extensão da Escola de Comunicação da UFRJ, que presta assistência, que medeia, que registra e que constrói o percurso e a circulação da palavra, que começa agora comigo. E agradeço a Tetra Filmes, que registra o debate. Esse debate está sendo filmado e a gente vai editar, mas já vai publicar na íntegra no YouTube o mais rápido possível, tá? Então, serão muitas vozes, nós somos muitas singularidades, que compomos esses 2 dias de trabalho. E, por fim, eu gostaria de citar os nomes de vocês, numa ordem analfabética, tá? Eu não ia, à mão, tentar organizar tudo, eu não trabalho com Excel. Meu cérebro não funciona como planilha. Então, vamos lá aos nomes. Priscila Seixas, Camila Nunes, Oscar, Tiago Ramires, Edson Barros, Carolina Rocha, Aline Portilho, Isabela Pucu,
Lilian Maus, Edson Silva, Fernando Pérez, Elaine Arruda, Gisele Jacob, Richard Ruzinski, Cássia Lírio, Clóvis, alguém me ajuda? O Clóvis da Cida. Clóvis Correia, Henrique Soares, Henrique Lucas, Isaac Pipano, Letícia Grativol, Maíra Endo, Mônica Risoli, Patrícia Gouveia, Marcelo Amorim, Carolina Paz, Tainá Azeredo, Gabriel Torres, Irma Brown, Veronique Isabel, Ana Cláudia Araújo, Beatriz Lemos, Silvia Leal, Cida Fernandes, Luciana Adão, Ana Luísa Lima, Marina Murta, Jéssica Amarante, Gustavo Ferro, Cristiana Tejo, Nadan Guerra, Rosa Pandolfi, Maria Monteiro, Elias Maroso, Samanta Moreira, Brígida Campbell, Virgílio Neto, Gil Vicente, Bruno Vilela, Francisca Caporali, Zé Carlos Garcia, Alessandra Giovanella e Diogo Leobloni. Esqueci de alguém? Não. E os outros presentes, que são público, que são amigos, que são interessados e que querem participar da discussão. Eu vou convidar para essa sessão inaugural dos trabalhos 5 pessoas que não é por acaso que vão inaugurar essa discussão. São pessoas que me assistiram no trabalho de curadoria desde o início. São pessoas que dialogaram comigo e que, de uma certa maneira, escrevem a história, escrevem a existência desses espaços autônomos há certo tempo. Então, são pessoas que, para mim, são fundamentais para a minha própria pesquisa. Tá? Eu convido para sentar aqui nessa dinâmica inaugural Ana Luísa Lima, crítica e curadora, Beatriz Lemos, gestora do Lastro, crítica, curadora, Edson Silva, gestor da Casa da Ribeira, Camila Nunes, curadora e que desenvolve a plataforma Artéria, junto com Bruno Vilela, e a Lilian Maus, que é gestora do Ateliê Subterrânea. Tudo fora da ordem alfabética. Ah, não, essa eu botei. Não sei. Ah, nada em ordem de importância. Eu vou deixar vocês aqui. Vocês podem sentar um ao lado do outro. Eu não vou ficar aqui no meio, não. Posso ficar aqui, Bia, e vocês compõem a fila. A ordem da fala, ela depende de vocês. Eu passo a bola. Quem quer falar primeiro? Não é, a Camila já tem a Mafalda já pronta ali, não tem? Tá. Então, essa sessão de abertura, ela funciona de maneira diferente das outras sessões. Eles vão ter cada um 10 minutos de fala. E, em seguida, a gente passa o microfone para vocês, para o público, para que a conversa se estabeleça. Tá? Muito obrigada. A gente pensar um pouco sobre a
acho que minha vida, e ela começa a falar com o Felipe, né? Sabia que a gente vive de cabeça para baixo, e ele fala de onde você pode fazer estupidez. E ela falou para ele, nossa, dela do terrestre. Os do hemisfério norte vivem de cabeça para cima e mais de cabeça para baixo. No sul, não. Posso perceber que os países desenvolvidos são justamente os que vivem de cabeça para cima. Daí ele pergunta o que isso prova, e ela diz que por viver de cabeça para baixo as nossas ideias nos caem. E eu acho que isso é bem importante para pensar, fazer uma analogia dos espaços autônomos aqui no Brasil, que eu acho que o ponto mais importante se pensar esses espaços é justamente perceber, e aí o Gustavo fala do Hack Day, que eles surgem a partir de um ato de percepção. Então, a última tirinha, você pode mostrar para mim, o Felipe lembra, ele vai parodiando, e a Mafalda pega esse globo e prende na parede contrária, e faz com que o hemisfério sul fique no hemisfério norte. E eu acho que essa para mim, pelo menos, durante toda a pesquisa que eu fiz no Brasil, em 6 estados, enfim, muitas de vocês foram entrevistados por mim no passado, percebem um pouco que a gente tem que inverter a lógica das coisas. É difícil e a gente conversou muito sobre diversas dificuldades desses espaços, do porquê que eles não são, talvez, independentes. Eu acho que isso é um assunto que vai avançar aqui nesse debate. A gente pode deixar para conversar depois também, de uma forma mais contundente. E aí, pensando nisso, nessa quantidade de espaços, que foram mais de 100 espaços mapeados, entre os que estão abertos e os que fecharam, numa conversa com o Bruno, a gente percebeu um pouco uma necessidade de ter uma plataforma para, além de um livro que fica desatualizado. No livro tem um mapeamento, enfim, no dia que eu lancei o livro, esse mapeamento já estava desatualizado, espaços já tinham fechado, outros já tinham aberto, e para que a gente pudesse fazer uma pesquisa continuada, a gente criou uma rede chamada Rede Artéria. Se você puder mostrar. Eu gostaria de apresentar essa rede porque eu acho que ela parte de um interesse em comum entre nós, que é uma rede que tenta não só mostrar esse mapeamento, como atualizar constantemente esse mapeamento. E isso tudo sempre em colaboração com gestores. É um trabalho que a gente está desenvolvendo desde agosto do ano passado, mais ou menos. Se eu puder subir um pouquinho lá em cima, o artéria é dividido em algumas partes, iniciativas onde estão todas as que se aproximaram. A gente dividiu as iniciativas por estado. E tem a possibilidade de saber quais as iniciativas estão abertas e outras fechadas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar em constante atualização, porque vocês, acho mais do que eu, sabem que os espaços eles estão sempre em risco, e tanto de abrir quanto de fechar. Então, eles estão sempre se atualizando e sempre numa corda bamba. Pelo menos acho que a maioria das pessoas que eu conversei tinham alguns que diziam que não, esse mês que vem isso vai continuar. E realmente alguns não continuaram, como foi o caso, por exemplo, de 1 metro quadrado da Maria das Neves aqui do Rio de Janeiro. Eu comecei ela no mês, e no mês seguinte ele deixou de existir. Pode ver, aí depois que você clica num desses espaços, ele apresenta a Casa Selvagem, que é um espaço que fica em Curitiba. Eu coloquei ele mais porque foi um dos espaços que mais me impressionou por conta desse lugar de risco que eles mesmos se colocam. É um grupo de cerca de 20 pessoas que gera esse espaço, e não existe um grupo fixo que paga o aluguel desse espaço. Então, quem está gerindo aquilo ali, quem está atuando naquele momento, naquele mês ou no mês seguinte, que é uma dinâmica bastante diferente de todos os outros que eu visitei. Eu acho que
É um espaço que depois que a gente talvez entrar numa discussão de gestão, de como elas funcionam, quais são as diferenças entre um espaço e outro, a gente pode voltar a conversar. E aí tem as imagens. Essa é uma página que os próprios gestores têm uma senha no link, então eles podem alterar o texto e as imagens. Você pode passar para... Essa parte do blog, ela é aberta, então todos os gestores, inclusive nós, podemos atualizar de acordo com a programação de cada espaço. Essa parte é nova, a gente acabou de criar, faz um mês eu acho que os gestores receberam uma senha e o link para poder participar ativamente do projeto. E a próxima link. Aqui, os arquivos têm toda a bibliografia que eu usei para escrever esse livro. Eu tenho alguns que é uma cota reservada para os gestores, quem está aqui, vocês vão ganhar depois. E as pessoas que tiverem interesse têm possibilidade de ir através da editora. Então, aqui isso é uma compilação de diversos textos que eu fui coletando durante a pesquisa, provavelmente vários de vocês que eu escrevi, que eu acabei pegando, que são referências para pensar esses espaços. E por último, tem o link do Catástrofe, e esse é muito importante, tem muitos de vocês aqui que eu não conheço, ou que, enfim, não pude visitar durante a pesquisa, e aí eu queria fazer um convite para essa inscrição, ela é aberta, a gente recebe a inscrição, uma atualiza a rede, depois vocês recebem o link assim, para trabalhar, para poder apresentar o próprio projeto, imagens, programação, etc. Eu acho que por hora é isso. É isso que eu queria, mais ou menos, começar a pontuar. E depois a gente pode partir para o debate e avançar um pouquinho nas discussões. Obrigada. Oi. Mas demora um pouquinho. Bom, acho que tá bom. Bom dia, né? Primeiro eu queria, enquanto ela coloca aí uma imagem, na verdade eu ia passar um vídeo, mas como a gente está sem internet, eu tento passar amanhã, enfim, mas eu vou só colocar uma imagem, para quem não conhece a Casa da Ribeira, né, pelo menos ficar com isso no imaginário, e fica já o convite para ir ao Rio Grande do Norte, Natal, onde está o nosso espaço fisicamente, né, algumas pessoas, alguns artistas, gestores, a Lília já esteve por lá, porque a gente já inventou essa história já há bastante tempo. Na verdade, eu tinha cabelo na época, era bem cabeludo, não vou mostrar foto, mas é verdade. E acho que de tanto pensar nessa coisa de independência e autonomia, caiu meu cabelo. E dos meus sócios também. Bom, vamos lá. Me chamo Edson Silva, e junto com o Gustavo Vanderlei, o Henrique Fontes, e hoje a Cláudia, que chegou no grupo há cerca de 5 anos, Cláudia Viana, nós somos os atuais administradores, gestores e batalhadores para manter a Casa da Ribeira ao longo desse tempo. O nosso trabalho começou em 1997, né, quando a gente era sem noção, e essa época era muito bom, porque você sem noção, você não reclama tanto, você vai fazendo e vai inventando as coisas. Então, imagina, em 1997, numa cidade onde não tinha nem os contadores sabiam que era Lei Rouanet, nem a gente foi descobrir. E éramos um grupo de teatro, né? Mas queríamos ter um espaço para ensaio, para trabalhar, para se juntar, como eu estava conversando com o Vigílio da Laje, e era essa a ideia. E aí
na loucura, acabamos desenhando um projeto que se tornou um espaço cultural de ações artísticas independente na cidade, né? Então, aí surge a Casa da Ribeira, em 97, como ideia, e em 2001, né, 6 de março de 2001, a gente inaugura esse espaço, né, com espaço para teatro, para artes visuais. Na época, a gente nem sabia exatamente como trabalhar com arte contemporânea. O nosso padrinho, José Rufino, foi lá e falou: isso está tudo errado, vamos começar. E estamos aí nesse tempo, desde 2001, né, quando inauguramos. Então, são 13 anos de trabalho, e é muito interessante pensar hoje que, em 2001, a gente já não sabia mesmo como fazer isso acontecer, né? O que é um espaço independente. Nossa, puta, o que eu faço? Qual é a minha função? Eu só recebo artistas? Enfim, que são as discussões, são as questões que a gente carrega hoje, lógico, depois de 13 anos de atividade do espaço, a gente se profissionalizou, tem um trabalho efetivo, mas, né, como a Camila falou, as dificuldades de saber se vai funcionar, como funcionar no próximo ano, sempre permanecem no nosso currículo, né? Então, éramos um grupo de 10 pessoas, hoje somos 4, né, outros tomaram outros rumos, e aí a Casa da Ribeira seguiu como uma instituição autônoma, né, no sentido de trabalhar independente. Esse é o lado bom, enquanto ideias, enquanto compartilhar novos valores, processos criativos, formas de trabalho. Essa autonomia a gente tem, né? Por outro lado, a autonomia financeira, a autonomia de manutenção é que é o complicado, né? E como a sociedade reconhecer isso e como as instituições públicas, né, fazedoras de cultura, né, reconhecer isso. Então, acho que queria muito agradecer a Fabiana por ter iniciado esse debate, ter nos procurado, ter conversado com a gente também, além de todos os outros espaços, né, para, mais uma vez, a gente levantar essa discussão, né? Eu acho, assim, conversando com a Fabiana antes de vir para cá, eu vim muito com uma coisa na cabeça de a gente não ficar aqui se lastimando, ai, que difícil, isso todo mundo já sabe, isso é denominador comum. Então, eu acho que esse encontro é muito importante. Lília já esteve na casa várias vezes, assim, pelo menos umas 2 vezes, para a gente falar disso. É importante para a gente tentar criar um roteiro, né, de ações e de possibilidades que realmente conecte esse nosso desejo de autonomia enquanto produção, enquanto execução, enquanto criação, né, com as formas de fazer cultura nesse país, né? Eu acho que nós somos espaços independentes, né, privados, o que é muito louco já pensar nisso, tem uma dicotomia aí muito grande. Nós somos privados, mas temos função pública, porra. Né? A gente faz trabalhos para os públicos, né? A gente faz trabalhos para a cidade, a gente é um formador de opinião, a gente é um fazedor de ações que trabalha com diferentes públicos. Então, acho que esse é o grande desafio de como pensar em fazer isso funcionar para que o modelo de planejar cultura nesse país se conecte com esse nosso trabalho. Eu imagino o trabalho que a Fabiana teve para selecionar 21 pessoas, espaços que estão aqui. É muita gente, né, Camila? Imagino que na tua pesquisa, quando você se deparou, é muita gente fazendo projetos independentes e tendo espaços independentes e fomentando a arte, né? E não dá para competir, né, com o que está no mercado cultural, no mercado fazedor de arte. A gente faz uma outra coisa, né? Mas a gente conecta públicos, a gente faz arte-educação, a gente compartilha ideias, a gente faz residência, a gente investe naquele trabalho artístico que ninguém não vai chegar em outro lugar que o mercado está pagando para isso. Então, essa é a diferença. E o nosso trabalho, a gente tem total consciência que faz diferença. Então, eu convido vocês para a gente, durante esses 2 dias, né, pensar em como agir e multiplicar e criar essa rede de compartilhamento, de que forma que a gente possa ser reconhecido como fazedores de cultura, né, como formadores de desenhos de cultura para nossa cidade, nosso estado e nosso país. Em 2010, a gente fez, é importante lembrar, e isso foi uma coisa que a Fabiana
conversou muito comigo, nós fizemos um encontro chamado EI, foi o primeiro encontro de espaços independentes no país. Ele teve uma pegada de não só arte contemporânea, mas juntar espaços independentes, né, que buscam essa autonomia. E foi muito interessante, a gente conectou 23 estados, né, espaços em diferentes, 23 espaços em diferentes pontos do Brasil, né. A gente tem a carta do EI, que mais para frente no outro vou poder falar disso, onde a gente mostrava, né, como a gente tem semelhanças, tanto na parte criativa quanto na parte de dificuldade, e os desejos também. Então, acho que a função desse encontro que aconteceu, gerou uma carta, gerou debate, e que pode ser reativado de alguma forma, a Lilian estava lá presente, é importante para a gente criar forças, né, e criar um movimento, né, proponente. Eu acho que a gente tem que ser proponente. Então, a Casa da Ribeira, mais uma vez aqui, né, tentando colaborar, né, acho que essa é uma forma de que a gente pode pensar em trabalhar, né, para que a gente multiplique as ações e realmente consiga construir uma política para que esses espaços sejam autônomos em todos os sentidos. Bom, eu estou tentando com a Funarte que eles me mandem até amanhã esse livro, né, que foi um livro editado por eles, Políticas para as Artes, Prática e Reflexão, onde tem vários textos que são bem interessantes para a nossa pesquisa. Então, eu vou falar com a produção também, ver se a gente consegue conectar. E aí, tem uma fala do Gustavo Vanderlei, que é meu sócio, que escreveu sobre o EI, né, que é muito interessante, onde justamente a gente fala sobre isso, a importância na cidade, no estado e no país do nosso trabalho. Eu acho que esse é o nosso desejo, que isso seja reconhecido como fator importante para a formação de um público consumidor de arte, né, em todo o nosso país. É isso. Obrigado. Bom dia para todos. Meu nome é Lilian Maus. Eu estou representando aqui o Ateliê Subterrâneo, que é um espaço independente em Porto Alegre. A gente fundou ele mais ou menos isso também. Bom, eu não tenho problema de perder os cabelos. Tudo bem, eles podem ficar mais grandes. Mas meus sócios já estão também ficando carecas, né? A gente, bom, já está com 8 anos, né? E como o Edson falou, hoje aqui é impossível não lembrar. Eu lembro muito desse final de 2010, né, onde a gente fez esse encontro a partir da proposição, né? Eu acho que, como o Edson falou, a gente propondo, que a gente vai conseguindo ampliar as gamas, porque naquela época, em 2010, 2009, ainda na Funarte não costumava abrir editais e aprovar projetos de residência, por exemplo. Isso de 2011 para cá mudou significativamente. Eu acho que é pelas proposições, pelo número de proposições também que a gente consegue fazer com que as coisas mudem, né? Eu vejo que tanto o tema dos espaços independentes está cada vez mais, né? A gente tem uma presença de projetos via Funarte e outros fundos, enfim, que tratam dessa questão. E acho importante que não fique nisso que o Edson falou da queixa, né? Da gente, enfim, só se queixar e sem articular coisas. Porque eu acho que justamente a natureza desses espaços parte mais da necessidade de fazer do que de pessoas que realmente cansam de ficar só reclamando e botam a mão na massa para ver a coisa mudar, né? Em relação a isso, eu gosto muito de um termo que a Maria Helena Bernardes, que é uma artista super especial, que já esteve no Jaca, já passou por vários espaços que estão aqui presentes hoje, e que ela usa, né, que é o puxadinho, como se a gente não fosse contra o sistema, porque se a gente for analisar mais de perto, todos vão ver que a gente se alimenta ali muito do mainstream, de uma Bienal,
de outros circuitos, né? Ou então acaba substituindo lacunas desse circuito mais, enfim, de grandes instituições dentro da cidade, como é o caso da Casa da Ribeira. Eu acho que, diferente de outros espaços aqui hoje, tem mais essa cara de centro cultural, né? E em cada localidade, acho que as experiências vão variando muito, e não só em relação à cidade, mas o perfil da pessoa. Olhando aqui para o Fernando Pérez, que vai se esconder, mas enfim, que abre a casa, né? Ele está aqui por um espaço que, na verdade, é a casa dele, então o público é um bar, é a casa, enfim, essa fusão entre público e privado, sim, ela é muito presente, e bem-vinda, né? Eu vou fazer um pouquinho diferente do Edson, da estrutura da apresentação, porque eu vou terminar mais mostrando a subterrânea, né, e rapidamente, né, porque 10 minutos já passou, acho que 5, mas eu vou ler aqui alguns pontos que eu acho que foi o que eu resgatei tanto dessa experiência do EI, como uma outra experiência que foi de residência para gestores do Capacete, né, a partir de uma proposição do Helmut, e que também fez com que muitas carinhas aqui, enfim, muitas pessoas que aqui hoje estão presentes estavam nessa ocasião também, né, a Chica, a Sá, Maíra, enfim. Então, desde esse encontro do EI, percebíamos que era preciso nos unir para reivindicar mais apoio voltado à manutenção desses espaços ditos autônomos. Não há até hoje, por empecilhos legais, editais de apoio à manutenção de sede física, por exemplo. A gente não pode comprar bens duráveis, não pode pagar aluguel, administração. É uma taxa bem irrisória dentro dos custos que a gente tem, né, de sustentabilidade desses espaços. O que na prática acaba acontecendo, em função de muitos aqui hoje viverem predominantemente de editais e projetos independentes de editais, mais como complementação de verba do que, eu acho que o carro-chefe de todo mundo hoje, da maioria dos espaços ao menos, são os editais públicos, né? Até pela ampliação desse fomento nos últimos anos. Então, na prática, o que normalmente acontece é que essa verba que seria para aluguel, manutenção de sede, reformas, sai do cachê dos próprios gestores, o que acaba fazendo com que a gente se subdivida em muitas carreiras, né? Muitos dando aula, tendo outros projetos independentes ou atuando enquanto artista e gestor, enfim, curador e gestor. É difícil se manter de forma autônoma e muitas são as estratégias. Alguns realizam cursos, vendem produtos nos espaços, fazem leilões. No caso da Ribeira, a bilheteria, né? Que muitas vezes, sim, rifas de arte. No caso da Subterrânea, que a gente fez isso durante muitos anos, né? Gosto muito de lembrar de uma frase que saiu durante o encontro em Natal, né, esse encontro EI, que falava sobre essa questão do independente, esse termo independente, né, o que seria esse termo. E uma das coisas que foi dita é que, independente de qualquer coisa, vamos seguir fazendo. E um pouco tratar das adversidades que a Fabiana falou também, né, na abertura dessa necessidade de desdobrar essas adversidades todas, né, e seguir confiante no fazer e propondo coisas, né. Esse espírito punk do faça você mesmo, sem dúvida, é uma das alavancas mais fortes dos espaços independentes ou autônomos. Dependem dessa paixão pelo fazer de seus gestores e da agilidade em articular redes diversas de agentes e apoiadores, colaboradores. Porque, com o tempo, vamos cansando, perdendo cabelos, né? Cada vez mais é preciso se reinventar, e é difícil.
Nada se faz sozinho, mesmo a Subterrânea nessas rifas contou com doações do Gil Vicente, do Sil, do Daniel Seniz. Então, desde o começo, não é um grupo só de pessoas, é uma rede de colaboradores, né, para esses espaços tanto emergirem quanto se manterem. A maioria dos espaços morrem antes dos 10 anos. O Ateliê Aberto, ou de um mês, né, na pesquisa da Camila. O Ateliê Aberto aqui eu acho que seria o nosso idoso, nosso espaço idoso aqui, né, do seminário, porque, de fato, é 15 anos, né, Sá? 17, imagina, não, 17 anos, 17 anos, não é para qualquer um. No encontro do EI, em Natal, o que ficou bastante claro é que faz-se necessário e urgente desenvolver